cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre o lançamento do CD Na Contramão do Progresso, previsto para o segundo semestre deste ano. Para falar sobre este trabalho, prestes a chegar ao mercado, nosso convidado é o cantor, compositor, pesquisador de samba, Tuco Pelegrino. Aliás, esse jovem sambista de São Paulo segue mais ou menos como a gente poderia pensar na contramão, ou seja, ele opta por fazer um trabalho na linha do samba de terreiro, como se fazia em fins dos anos de 1920 até os anos de 1950, quando os compositores se reuniam nas escolas de samba para cantar suas composições junto à comunidade. Para trilhar este caminho, Tuco recebeu a bênção de Monarco, um dos principais nomes da velha guarda da Portela. Portanto, vamos começar a nossa conversa exatamente por este ponto. Como é, Tuco Pelegrino, lançar um CD com um nome que tem aí, né, a bênção das velhas guardas, na contramão do progresso? Boa noite, obrigado por estar mais uma vez aqui no Cidadania em Debate. Boa noite, obrigado, prazer estar aqui novamente. E como é lançar, né, como é fazer um trabalho como esse? É um prazer, né, fazer um trabalho, reunir um tanto diferente, né? Nunca, na verdade, eu experimentei fazer essa linha de trabalho que é voltado para músicas próprias, né? Então são músicas, um trabalho que só reúne músicas minhas e de parceiros, né? Na sua maioria parceiros desconhecidos que não são do meio da gravação, né? Mas o que não tira em nada o brilho e o talento de cada um deles, né? Mas também eu consegui, né? Tive a honra de poder trazer parcerias das quais eu fiz, por exemplo, com o Valdir 59, né? Parceiro de Candeia, uma figura que tem uma história muito nobre na história da nossa música. E com o Monarco também, tem uma parceria minha com o Monarco. O Madalena, né, que inclusive tem a participação dele cantando e a participação da própria velha guarda. Uhum. E assim também como o do Valdir 59, a parceria minha com o Valdir 59, tem a participação dele também, o que abrilhantou e muito o trabalho, né? E o título do disco é esse, Na Contramão do Progresso, né, uma música que eu fiz em parceria com um amigo meu, o Daniel Capu, lá de Belo Horizonte, parceiro, um amigão, que inclusive um parceiro já de muito tempo, antigo já que eu tenho. Ele que fez o projeto gráfico do primeiro disco, né? Uhum. E tem esse talento aí também para música. E essa chama Na Contramão do Progresso, vou então responder a sua pergunta também. Porque, na verdade, assim, eu comecei a criar essas músicas que estão no disco, né, que eu trouxe. São músicas que foram criadas agora, recentemente, coisas de 5 anos para cá, vamos dizer assim, né? Uhum. Não tem nenhuma música mais antiga que isso, mas todas as músicas, elas são, assim, elas trazem aquele gosto, aquela referência daquilo que eu sempre ouvi, né? Então, pode-se abranger aí de diversas formas aí de conceito do nome, né? Na Contramão do Progresso. Mas acho que o que mais a grande verdade desse nome é que eu me volto ao passado, me volto às referências, né? Daquilo tudo que eu já escutei, porque realmente no som de hoje eu não tenho essa referência, pelo menos essas músicas que eu trouxe agora não tem isso, né? Não tem esse teor. Então tem esse teor assim mais antigo mesmo. Mas com um olhar mais antigo. Com um olhar, né? mais passado. Olha só, a gente está trazendo o Tuco Pelegrino, mais uma vez no Cidadania em Debate, para falar de um trabalho que ele vai lançar provavelmente em agosto. E por que a gente está trazendo o Tuco Pelegrino? Porque ele tornou-se um dos jovens pesquisadores, compositor, cantor, que está fazendo um trabalho na linha do samba de terreiro.
Por que samba de terreiro? É lembrar aquilo que se fazia lá, como na abertura do programa eu disse, nos anos de 1925, né, Tuco? Ali com os compositores como Paulo da Portela. E para quem pesquisa samba, e tem um monte de gente pesquisando samba, vai entender, e você que está acompanhando e que não pesquisa samba, pode ir lá procurar nomes como Paulo da Portela, nomes como o Seu Monarco, que tá aí produzindo. O Tuco faz umas composições nesta linha, com uma linguagem que a gente pode chamar de uma linguagem contemporânea. Tuco, como é você fazer um trabalho em que você se inspira nos grandes compositores lá da Portela, da Mangueira, e dá uma linguagem contemporânea, essa linguagem do samba atual? Como é esse trânsito? Então, é assim, na verdade, só para falar um pouco mais sobre essa questão que você falou, o samba de terreiro e tal, da pesquisa e tudo mais. Então, assim, o samba de terreiro, assim, uma vez eu vim aqui no seu programa e falei sobre isso também, né? A outra vez anterior que eu tive aqui. E é o lance da melodia também, né? Eu acho que até no dia eu acabei não lembrando, mas assim, eu acho que até o que é mais forte para representar esse nome, assim, é a melodia mesmo. É uma melodia muito típica que acontecia nos terreiros das escolas, né? Então aquela melodia que era muito marcante mesmo. E os sambas eram sambas assim, curtos, né? Curtos e que tinha muito conteúdo. Né? Ele era curto de muito conteúdo e de uma melodia muito, muito rica, né? Como, por exemplo, na Portela, na Mangueira e vários outros lugares também, no Salgueiro, né? E começou, obviamente, lá no Estácio, né? Que foi onde tudo começou. Então, eu, assim, difícil falar que o pesquisador, eu não me considero talvez tanto um pesquisador, apesar de, claro, eu vou na história, eu procuro sempre na história, procuro sempre ler aquilo que eu considero importante, que vai me agregar, então leio alguns livros e tal. Agora, tem gente que pesquisa muito mais que eu. Hoje, por exemplo, eu tenho alguns amigos lá em São Paulo, o Paulo Matias, né? O próprio Loré, né? Que são amigos lá de São Paulo. Eles sim, eles vão mesmo assim, vão até mais ainda que eu, que eles vão lá. Paiva, né? O Paiva também, né? O Paiva lá de Uberlândia. Eles vão na fonte, eles vão no Rio de Janeiro, vão visitar os lugares, né? Vão procurar aprender, aprender aquelas melodias que ficaram esquecidas, né? Porque se tem as letras que estão ali em livros, né? Jogados às vezes, muitas vezes jogados, e eles vão lá, pegam tudo aquilo e vão realmente pesquisando as datas e tal. Eu sou uma pessoa que eu vou mais assim na música, então eu aprendo mais a coisa da música. Agora, eu já até esqueci qual que era a outra pergunta que você falou. Porque a gente tá pontuando aqui, Tuco, que você tá fazendo esse trânsito dos compositores lá dos anos de 1930 sim. E fazendo uma linguagem contemporânea, né? Então, justamente, a música ela acontece agora, ela nasceu hoje, então ela é contemporânea, né? Mas ela tem essa referência do passado, né? Porque não adianta. Então, por exemplo, seria burrice dizer, então, por exemplo, negar a referência. Então, não só como fazer música, criar uma composição, mas como também tocar e executar a música. Então, por exemplo, o rapaz hoje está tocando o pandeiro dele, então ele está tocando de uma maneira como foi executado lá atrás. Então ele tem a escola lá, seja do Jorginho ou de quem quer que fosse o pandeirista, mas ele está olhando para trás para executar o pandeiro de uma maneira. O surdo, aquele surdo que foi tocado lá atrás pelo Cabelinho ou por outro músico, enfim, que seja. Né? Então, a escola está lá atrás. Todas as músicas do disco, né, eu procurei assim trazer um repertório com temas diversos, né? Não é um único tema que é abordado no disco, né? Mas são diversos temas. Então tem na Contramão do Progresso, por exemplo, a música que fala do bonde. Aí tem
A música que a gente faz... Mas o que diz Na Contramão do Progresso? Dá para dar uma... Só para dar uma... Então, Na Contramão do Progresso, ela fala justamente o seguinte, um amigo, parceiro, estava no Rio de Janeiro, andando lá no bonde de Santa Teresa, e aí ele está cruzando ali os Arcos da Lapa, e aí ele está sobre o bonde, obviamente hoje num passeio turístico, né? O bonde que já era, na época, era um transporte principal. E aí ele está andando sobre o bonde e quando ele olha para baixo ele vê os carros. Então, quer dizer, ele está na contramão do progresso. Aí até no trajeto dele tinha a plaquinha assim, tem uma plaquinha que fica num poste, né? No trajeto do bonde que fala, aqui é o bonde na contramão. Né? E aí acho que ele fez ali, buscou aquela inspiração e tal, na contramão do progresso o bonde vai descendo, seu condutor... Ele que é patrimônio histórico dessa cidade, hoje não existe mais, que saudade. Aí eu faço a segunda. As ruas ganharam uma nova condução, tiraram o bonde de linha, fecharam a velha estação. E nessa trajetória veio à minha memória o 56, o qual Wilson Batista um samba fez. Era o transporte principal, agora é mera lembrança num cartão postal. Aí faz até uma citação do Wilson Batista, né? E aí tem lá a música que eu fiz em parceria com o Pato Rocco, pro Paulo da Portela, né? O Daniel Pato. Que é uma outra coisa que vocês lembram os nomes Lembra a situação de que a gente vai contando, né, um pouco assim da história, né, do Paulo, enfim, que ele era dotado de grande sabedoria, como diz a música, e que quando, na verdade, ele também fala da partida dele, do ano de 49, né? Bateu-se o surdo, calou-se o sino, né? Porque antigamente o sambista morria, então batia era o surdo, né? Na primeira, né? Isso. Mas o Tuco, ele faz ele compõe com esse olhar, porque isso é um resgate da memória, acima de tudo. Aliás, a gente vai fazer um rápido intervalo. Quando a gente retornar, vamos falar um pouco mais desse trabalho que o Tuco vai lançar no segundo semestre desse ano, lembrar algumas coisas que vão aparecer lá no CD e também lembrar o último trabalho que ele fez, que foi um resgate, inclusive, dos grandes compositores que envolveram lá, compositores dos anos de 1930 até 1940 e 50. A gente faz um intervalo, já voltamos.